Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos, eu tenho uma honra do tamanho do mundo de poder receber um dos grandes expoentes da arquitetura, principalmente arquitetura infantil de Governador Valadares e região. Falo dela, a arquiteta Natália Secato, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast. Aqui você já sabe, todos os dias é dia de eternizar histórias marcantes e edificantes. E hoje a história marcante e edificante que será cravada no Resenha Cast será de Natália Secato. Muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra muito grande ter você aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Estou feliz por estar aqui, depois de tanta... Conseguimos, né? Exato. Vai dar certo, foi muito bom. Obrigada, eu agradeço. Natália, para começar nosso bate-papo, antes da gente poder entrar nos pormenores da arquitetura, como é que era a Natália Secato nos tempos de Colégio Vieira Cabral e Bituruna? Olha, eu acho que não muito diferente da Natália de hoje, não, sabe? Eu acho que a essência é a mesma. Legal. Eu aprendi, assim, com o passar dos anos, a ser mais corajosa, porque eu precisei que a vida, né? Às vezes, ela exige isso da gente. Sim, claro. Mas eu acho que a essência, assim, eu sempre fui uma pessoa muito alegre, não gosto de ver ninguém triste. Então, assim, isso eu trago desde de criança, sabe? Sempre fui muito responsável com todas as minhas coisas. Então, isso também eu trouxe para minha vida adulta, né? Para minha profissão. E acho que é isso. E, Natália, em relação à questão das lembranças, né? A nossa vida ela é feita de lembranças marcantes. Nos mais variados momentos, nas mais variadas fases da nossa existência aqui na Terra. Nos tempos de Colégio Vieira Cabral, do saudoso Vieira Cabral, né, e também do Colégio Bituruna, qual que é a grande lembrança que a Natália tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança que quando você passa hoje em frente ao Colégio Bituruna, vem na sua cabeça na hora, o dia, o momento. Qual que é a grande lembrança que você tem? Olha, são muitas lembranças, né? Porque a gente passa uma grande parte da vida na escola, né? Mas eu acho que nos dois casos eu guardo as minhas amizades. Assim, eu fiz amizades no Vieira Cabral que eu trago até hoje e eu tenho certeza que é para a vida inteira. E a mesma coisa do Colégio Bituruna, sabe? Que legal. Eu fui para o Bituruna, na verdade, já no primeiro ano científico, né? Na nossa época era assim, hoje deu uma mudada aí. Mas, enfim. E aí, então, eu passei 3 anos lá, né? Eu já era maior, assim, não era aquela amizade de criança, assim, como as do Vieira Cabral. Mas eu fiz grandes amigos lá também, sabe? E aí eu trouxe pra vida, assim, e eu acho que todos os momentos, as lembranças, sempre tem essas pessoas comigo, assim. Então, eu acho que isso aí é o que eu trouxe de lá. Foram muitos momentos nas duas escolas. Em relação à próxima fase que você teve que estar inserida pós Colégio Bituruna, feito esse pequenino preâmbulo, a arquitetura que tu escolheu ou você que escolheu a arquitetura para sua vida? Eu acho que a arquitetura me escolheu. Eu acho que tinha que ser, assim, já estava desenhado nos planos de Deus. Eu não vou dizer assim que eu sempre quis ser arquiteta. Eu sempre quis ser, mas eu também sempre tive dúvidas se era isso mesmo ou não. Eu lembro, assim, que eu tenho uma irmã de 10 anos de diferença. E ela é arquiteta. Que legal. Mas ela fez faculdade em Viçosa e aí ela não voltou, né? Assim, ficou pra lá mesmo, assim, depois mudou pra Belo Horizonte e tal. Mas, enfim, e aí na época de faculdade dela, como a diferença era grande, então, assim, ela já estava na faculdade, eu era bem mais nova, né? E aí eu via ela fazendo umas coisas e eu gostava muito de desenho e tal. Mas aí eu lembro também, ela teve um trabalho que tinha que ir no canteiro de obra, não sei o que. Eu falei, não, mas isso aí não é pra mim. Eu já olhei meio torto, falei, eu acho que não é só aquela parte artística que eu tinha imaginado, porque eu gosto muito desse lado, do criativo, do artístico. Isso é o que me ganha, entendeu?
E aí eu fiquei meio assim, eu falei, tem uma pegada de engenharia nesse negócio, tem exato. cálculo demais. E aí eu fiquei na dúvida. Mas na hora de prestar o vestibular, eu falei, eu vou. E aí eu entrei e eu me apaixonei, assim. Eu nunca, depois que eu entrei pra cursar, né? Aí eu nunca mais tive dúvida, não. Eu gostei de assim, claro que tem as disciplinas que a gente se identifica menos, Sim. mas de uma maneira geral eu gostava muito, assim. E o curso de arquitetura, ele é muito denso, assim, sabe? São noites em claro que a gente passava, porque a gente aprendeu a desenhar em Claro. prancheta mesmo, né? Mesmo que depois vinha essa parte que agora a gente tá no computador Exato. mesmo, assim, né? Isso facilitou muito a vida. Mas a gente chegou a aprender. Então, era papel vegetal, prancheta e o dia inteiro sentado ali desenhando e a noite inteira. E aí, você errava um papel vegetal, tinha que vir, assim, raspando pra você não ter que desenhar tudo de novo. Então, assim, se você não gostasse, não dava pra continuar. Sim. Entendeu? Não é aquele curso que você leva ali meia boca, não. Tem que gostar mesmo, porque você tem que se dedicar. Sobre a sua vivência na faculdade de arquitetura, o que mais te encantou durante os 4, 5 anos que você esteve inserida na universidade? Olha, eu acho que tudo que era relacionado a isso, a criatividade, a arte, assim, isso sempre eu gostei. Então, essa parte toda, sabe, foi muito boa para mim, assim, eu gostei bastante de cursar. Mas acho que o que mais me encantou no meu curso, na minha graduação, foram os professores, assim. Eu acho que os professores, eles eram muito, muito dedicados, assim, a maioria deles, né? Como a gente começou numa turma grande, de, sei lá, 40 alunos, e a gente acabou em 5. Então, assim, era uma turminha muito pequena. Sim. E aí, aquela relação com os professores era muito próxima, assim, sabe? E aí, isso aí a gente pôde aprender bastante, né? Claro. Com isso aí. Sobre a Natália Secato, arquiteta, quando que o seu olhar brilhou para a arquitetura infantil? Aí é uma longa história. É isso que a gente gosta. Pode ficar à vontade com o tempo que quiser. Porque, na verdade, eu acho que é um processo. Às vezes a gente não entende, né? O que acontece. A gente vai enxergar depois, assim. E aí, ao longo da vida, assim, eu sempre gostei de criança. A minha mãe era professora do ensino infantil. E, assim, eu sempre... Eu sempre tinha uma relação, assim, né? O que era permitido, assim. Mas com os alunos dela, eu gostava de ter essa proximidade. Sim. Quando eu fiquei maior um pouco, eu comecei a trabalhar num grupo dentro da igreja e a gente era da crechinha. Então, assim, a gente cuidava das crianças para que os pais pudessem Legal. assistir à missa, sabe? Então, assim, era o que eu gostava. Eu sempre gostei de criança, assim, sempre. E sempre tive o sonho de ser mãe. Muito forte. E aí, em 2015, eu tive a minha primeira filha, né? Hoje eu tenho um casal. E aí, o que acontece? Eu pude ver, de fato, as necessidades de uma mãe e de uma criança. Então, a gente faz muito, assim, sempre fez muitos ambientes infantis, quartos de bebê, quartos de criança, brinquedoteca. Já era uma coisa que a gente tinha esse costume no escritório. E, assim, a minha equipe... a gente gosta. Então, toda vez que chegava um ambiente infantil, era assim, eu vou pegar com você, eu que vou pegar, Legal. sabe? Assim, então, é assim, a gente realmente se anima pra Sim, fazer, claro. sabe? Não que os outros ambientes não fossem, não é isso. Eu gosto de trabalhar com tudo, né? Eu tô aí há 15 anos na área e eu já fiz projeto de todos os ambientes, residenciais, comerciais, enfim, eu gosto de todos, mas o infantil, ele tem essa liberdade criativa muito grande, sabe? E aí, com as necessidades que eu fui enxergando na maternidade, isso foi ficando mais, assim, eu fui vendo a importância disso. Porque quando você você não tem a criança, você ainda não entende, sabe? Hoje eu sei o que é que funciona, eu sei o que não funciona, eu sei o que de fato é importante, embora Claro. cada família, cada criança vai ter uma necessidade diferente, a gente não pode generalizar, mas tem umas coisas que funcionam para a maioria, tem outras coisas que não são tão importantes assim, que às vezes, sabe? Você tem que ter uma poltrona de amamentação. Não, você não tem que ter. Às vezes, se você não tiver, tá ok também, sabe? Então, assim, a gente vai vendo, porque eu tô te falando isso porque no primeiro filho, por exemplo, eu
né, a Maria, eu fiz a questão de ter a poltrona, de ter tudo direitinho, tal quartinho, né, a gente organizou. Aí, quando veio o Benício, que já era o segundo filho, eu amamentava em pé. Porque é um desespero. Você tem 2 filhos, você tem que estar correndo atrás de um e tem que estar amamentando o outro. Então, assim, você vê que tem coisas que, né? É claro que se você puder ter, se tiver o espaço, Claro. se tiver a condição, ótimo. Sim. Porque é um momento muito importante, né? Então, assim, não é que eu não tive no do Benício. Eu tive também a poltrona, ela é importante e tal. Mas a gente aprende que, às vezes, a gente tem que se virar nos 30 ali. Exato. Então, quando eu passei a precisar ir aos locais, né? Restaurantes, enfim, estabelecimentos comerciais que eu precisava levar as crianças, aí eu falava, gente, aqui precisava ter uma brinquedoteca. Aqui precisava de um auxílio, porque às vezes a gente tá amarrado, né? A gente tá com a criança e não tem muito jeito. Então, isso tudo foi, sabe? E aí, o impacto, que assim, de uma forma geral, a arquitetura, né? Os ambientes projetados, eles causam um impacto na vida da gente, sabe? Eu acho que as pessoas têm percebido isso, não é só a estética. É claro que a estética é agradável aos olhos, faz parte, né, Claro. de todo o contexto e tudo, mas não é só isso. Então, a gente cuidar das crianças, enquanto crianças, para que elas sejam estimuladas da maneira certa, sabe? Para que elas estejam em ambientes seguros, porque isso é arquitetura infantil. A gente não está preocupado só com a estética, a gente está preocupado de cuidar para que seja um ambiente seguro, para que ele seja bem sinalizado, às vezes através de cores, através de materiais. Então, a gente tem ali... Eu até faço uns videozinhos de vez em quando. A gente tem, por exemplo, um guarda-brinquedos. Ok, ele é ali um objeto que faz parte da decoração, mas ele tem uma função, sabe? Um porta-livros, uma cabaninha, qualquer um desses itens que a gente usa nesses projetos, ele não tem só a função estética. Ele vai ajudar no desenvolvimento da criança, cognitivo, no social, sabe? Então, isso é muito mais amplo e complexo do que eu imaginava antes. E isso aí me despertou essa vontade de cuidar, sabe, com mais afinco, assim. E aí foi essa virada de chave que, na verdade, eu dei esse ano, né? Que eu foquei nos ambientes infantis. Sobre os ambientes infantis e sobre a arquitetura infantil, o que uma arquiteta especializada nesse segmento, que pelo que você falou, ele de fato, perdão pela redundância, é muito específico, porque vai além de ter ali as cores, de ter ali os móveis. É algo que vai ao encontro da necessidade da família para com a criança, mas principalmente já ajuda no desenvolvimento dessa criança que ali estará inserida nesse contexto, nesse ambiente. O que uma arquiteta especializada nesse nicho precisa ter como característica maior para ter sucesso e ser reconhecida? Porque uma coisa é a gente ser especialista, Sim. ter ali o título de algum curso. Uma outra coisa que eu acho que é até muito mais importante, não tirando a formação de lado, é quando as pessoas se referem à sua imagem como uma especialista em um segmento tão importante. O que uma arquiteta especializada na arquitetura infantil precisa ter nos tempos atuais para poder ser sucesso nessa área tão específica? Olha, no meu caso, eu acho que é justamente a vivência, a experiência, né? Que é, como eu te falei, eu vivo isso todos os dias desde que os meus filhos nasceram. Sim. Então, assim, nada melhor do que a gente experimentar aquilo ali, né? Então, assim, tudo o que eu projeto, eu também tento colocar em prática com os meus, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem uma luta muito grande quanto ao uso de telas, né? Demasiado. Isso, assim, é um problema da atualidade. As crianças, elas... não é o que a gente viveu na nossa época, né? A gente não tinha isso. A gente tinha que, se a gente quisesse assistir um desenho, a gente tinha que esperar o horário daquele desenho. Você tinha que aguentar uma propaganda, né? Verdade. Hoje não tem isso. As crianças assistem o que elas querem, né? De uma maneira geral, assim, a hora que elas querem. E aquilo ali tá na mão, em qualquer lugar, em qualquer... Então, assim, é muito difícil brigar contra isso.
Porque, de fato, se a gente fosse criança, a gente também ia querer, não ia? Sim. É fácil para eles. Claro. Então, é uma luta, assim, muito grande. E aí, se você, por exemplo, trabalha um ambiente que tem ali coisas que as crianças vão se interessar, que elas vão gastar o tempo delas ali, você está tirando essas crianças da tela, o interesse delas, sabe, da tela, tá desligando aquilo ali naquele momento. Então, isso tudo aí, a gente vai vendo como é que é todo dia e vai buscando essas inspirações, o que pode ser mais legal, o que vai ser... que vai ser interessante, mas vai ser seguro ao mesmo tempo, né? O que vai ajudar essa criança a desenvolver tal coisa. Então, isso aí, eu acho que a vivência é o principal, assim, mais do que qualquer estudo, é a gente experimentar mesmo. Você, antes de iniciar a obra, iniciar todo o processo de reforma ou de construção de um ambiente voltado para o público infantil dentro de uma casa ou de algum estabelecimento... Isso, qualquer tá? Com certeza. Existe ali toda uma conversa que é feita com a mãe, com o pai, ou com o empresário, com a empresária, para poder saber o que essa pessoa quer que seja implementado dentro desse ambiente. E eu imagino que durante o processo de construção, você vai obtendo ali consigo e nesse contato com essas pessoas, alguns relatos que possuem histórias que essas pessoas querem, de alguma forma, colocar dentro desse espaço. Porque significa muito para elas. Uhum. Seja um desenho, seja uma cor, Uhum. seja um imóvel, enfim, um móvel, perdão. Qual que é o relato mais marcante que teve uma história muito impactante para sua vida enquanto profissional que você jamais vai se esquecer? Nossa. Assim, para te ser sincera, cada cliente tem a sua necessidade. Ficar de boa, todo mundo. Cada um é especial. Imagina. Tô brincando. Mas todos são, É claro, né? tô brincando. E assim, é como você falou, cada um tem a sua história, a sua necessidade e aquilo que ele acha, né, o cliente de maneira geral, que vai ser importante para o espaço. Então, a gente tem muito, por exemplo, assim, os quadros que meu filho desenhou e a gente encaixa, né? Objetos que tenham sido feitos pela criança ou brinquedos, que, assim, tem de tudo, sabe? Então, mas realmente não... Eu acho que ao longo de toda a arquitetura, né, não só no nicho infantil, mas a gente passa por isso sempre, né? Um objeto que veio da mãe, da avó, Então, assim, todo cliente tem a sua história. E aí todas são importantes, né? E a gente sempre faz questão de ouvir cada detalhe para poder, né, assimilar, entender a história do cliente, né? E usar isso da melhor maneira dentro do espaço a ser criado. Como você mesma disse, este ano de 2024 é marcante para a sua carreira e história como arquiteta, porque foi uma mudança de chave dentro da profissão, mas em um segmento diferente, um subgênero diferente do que você estava acostumada outrora. Qual que foi o maior desafio, ou qual que tem sido o maior desafio neste momento de uma mudança tão repentina, mas que dá para ver no seu olhar que foi muito salutar para a sua vida como profissional? Eu vou te ser sincera. Sabe o que foi mais difícil? Não pegar os outros projetos. Sim. Isso foi muito difícil para mim, porque, como eu te falei, eu gosto de tudo, assim. Não é que eu fui pro nicho infantil porque eu não gosto de fazer os outros espaços. Não, então isso para mim é muito difícil. Tanto que a gente ainda pega uma coisa ou outra quando é menor. Porque o que acontece, assim? Se a gente pega, às vezes, né? Vamos colocar aí uma casa que a gente vem do arquitetônico até o interiores, porque eu fazia o pacote completo, né? Muitas vezes. A gente, às vezes, leva anos ali com aquele cliente, né? Porque a gente vai da fundação até o acabamento final. Então, isso não é rápido, né? É um processo. Então, esses projetos maiores, assim, eu realmente agora eu não consigo pegar, porque eu estou focada, né, no infantil. Então, assim, para mim foi difícil negar, entendeu? Às vezes, quando são coisas menores, a gente conversa com cada cliente que nos procura ainda, sabe? Para saber a história, para saber se a gente consegue atender aquilo ali. Eu acho que especialmente quando são projetos que são mais criativos, que a gente tem mais liberdade criativa, assim, tá dentro,
Claro. Sabe? Às vezes não é infantil, mas eu tô ali explorando uma coisa diferente, então a gente faz questão de pegar também, né? Mas eu acho que é isso. Essa peneira aí, pra mim, foi difícil. Porque a gente não quer deixar de atender, a gente, né? Poxa, a gente levou tempo para fazer o nome. Sim. Então, assim, quando as pessoas nos procuram, é porque elas querem fazer, né? É um sonho. Todo projeto de arquitetura é um sonho. Você concorda? Com certeza. Né? Desde os menores aos maiores, às vezes é a casa da pessoa, é o apartamento, é um ambiente que ela quer ali, passa mais tempo, que é importante para ela, né? Às vezes é um estabelecimento comercial que está ali, o negócio da pessoa. Então, todos são um sonho. E aí a gente, né? A pessoa querer que você participe e você não poder participar, eu tenho achado difícil. Imagina, você tocou numa palavra que eu acho muito importante no contexto profissional que você está inserida, que é o nome. E como eu costumo dizer sempre, que Valadares é a cidade de grandes marcas empresariais. Mas, ao mesmo tempo, nós temos aqui na nossa cidade muitos nomes que viraram marcas nos mais variados segmentos. E o nome Natália Secato se transformou em uma marca dentro da arquitetura, principalmente agora no que tange arquitetura infantil. Como é isso para você? É assim, é muito gratificante, né? Porque quando eu formei, eu já comecei logo a trabalhar, mas Sim. assim, eu não tinha, né? Ninguém da minha família é da área, então assim, não tinha nada. Era, né? Igual eu te contei da minha irmã e tal, mas era um outro caso, a gente nunca trabalhou junto, cada uma Claro. num canto. Então, assim, realmente eu não tinha, sabe? Foi com a cara e a coragem. E aí, a arquitetura, ela tem dois lados, assim. Que primeiro, eu acho que o boca a boca é que vai fazer o seu nome. Só que, às vezes, não vai ser tão rápido, porque, às vezes, a pessoa fez um projeto aqui, mas ela vai começar a obra daqui a pouco e ela só vai terminar a obra mais tarde ainda. Então, para você ter o resultado desses anos iniciais de projeto, demora, sabe? Imagino. Porque aí você tem que ter a obra pronta, e aí a pessoa fala, não, deu tudo certo, eu gostei, olha aqui como é que ficou. E é isso aí que vai construindo o nosso nome, né? Então, hoje, né, atender os clientes que eu atendo, no nosso escritório, graças a Deus, assim, você viver, né, do seu trabalho, fazer o que você gosta, assim, é muito gratificante. Natália, você também é empreendedora na profissão que você escolheu para sua vida. Uhum. Como é que é administrar a Natália produtora de conteúdo dentro da arquitetura, né, com as obras, com os contatos que você tem com os clientes, e, ao mesmo tempo, ser uma empresária na arquitetura? Olha, isso aí eu vou te contar. Difícil, viu? Porque isso aí a gente não aprende na faculdade, não, né? Verdade. Meu Deus, como eu já apanhei. E ainda acho que tô longe de ficar redondinha, sabe? Porque realmente essa parte do administrativo, da gestão de pessoas, né? Você saber delegar tarefas. Quer dizer, então, quando eu comecei, eu fazia absolutamente tudo. Porque a gente começa com muito poucos projetos, né? Claro. Um pingo aqui, outro ali. Então, assim, eu dava conta de fazer tudo. Hoje eu não posso, não tem condição, né? Então, a gente tem que aprender a delegar as tarefas, a gente tem que saber o que é mais importante que eu faça e o que eu posso passar para outra pessoa fazer. Mas, ainda assim, o que eu passo para outra pessoa fazer, tudo tem que voltar para a minha correção, porque quer queira ou não, né? Tudo faz parte do processo. Então, quando a gente entrega o projeto, é meu nome que está ali. Exato. E aí, mesmo que eu confie nos colaboradores, né, e tudo mais, eu preciso de corrigir tudo, eu preciso de conferir tudo. Então, além do que eu tenho que fazer, do que eu tenho que criar, da minha relação com o cliente, porque isso aí tudo, eu acho que, né, isso aí sou eu. Todo o resto que eu aprendi a delegar, eu ainda também tenho que estar ali em cima. Então, assim, esse gerenciamento de tempo, de pessoas, de tarefas, é complicado. E aí a gente vai crescendo e vai tendo que aprender na marra, né? Porque é assim Exato. que funciona, é assim que a gente aprende. Então, mas tá indo Que direitinho. bom, que bom. Natália, na arquitetura, quando que você observa, pela experiência que você já tem de vários anos na área, que você ganhou o cliente? Olha,
Tem clientes que a gente já ganha antes de qualquer coisa. Porque eles já vêm com a certeza de que querem fazer o projeto com você, porque eles se identificam, porque eles, né, acompanham ali o portfólio, vê que... Assim, porque só, né, fazendo um parênteses. Na minha opinião, arquiteto é identidade, sabe? Não é o cliente chegar e fazer um orçamento como se fosse de produto. Por exemplo, eu vou orçar esse produto em várias lojas. Não é. Porque o arquiteto ele tem que ter uma afinidade. Ele tem que... Não adianta, né? Cada um tem uma linha. É claro que a gente vai tentar trabalhar sempre dentro das preferências do cliente, do que ele quer. Mas não adianta vir um cliente que tem um gosto totalmente diferente do que eu costumo trabalhar, porque a gente vai chegar num consenso. Mas não vai ser exatamente aquilo ali. Então, assim, eu acho que tem essa identificação. Os clientes que chegam, que eles entendem isso, não tem erro. Não tem erro. Dificilmente a gente volta com um projeto apresentado, porque a gente faz um briefing muito bem feito. Eu faço questão de tentar entender nos mínimos detalhes o que a pessoa precisa, né? Pra gente errar o menos possível. Claro. Então, quando a gente apresenta, às vezes é uma correção pequena. Não, vamos mudar isso aqui, mas muito pontual, sabe? Na concepção do projeto, na organização de layout, nos materiais, a gente já consegue entender o que o cliente quer. Legal. Então, quando ele vem assim, a gente já sabe que vai dar certo. Agora, realmente, tem esse cliente que ele chega, às vezes, sem entender isso muito bem. Não é culpa do cliente, ele não entende. Às vezes, ele chega e pergunta, mas como que é o trabalho? Nunca trabalhei com um arquiteto, nunca fiz um projeto. E aí, às vezes, ele vai comparar só o preço e tal. Esses clientes são mais difíceis da gente ganhar, porque aí a gente tem que explicar todo o processo, né? E aí, tem pessoas que valorizam, tem pessoas que não valorizam. Mas, normalmente, quando a gente apresenta, a gente ganha. Se não tinha ainda, aí nessa hora... Porque é tudo muito encantador, né? Exato. Hoje a gente trabalha com as imagens que são quase como fotos, são muito realistas, né? A pessoa olha ali e fala assim, meu Deus, é o meu espaço. Parece pronto. Então, isso aí, normalmente, a gente ganha o cliente aí. Qual que é o grande sonho que você já realizou com a arquitetura? Olha, o grande sonho da minha vida como arquiteta foi a minha casa. Porque ela é um sonho mesmo, é um sonho de família, né? Que a gente sonhou junto, a gente construiu junto. Cada pedacinho da minha casa foi projetado para a nossa família, porque eu sempre falo isso. A minha casa, às vezes, não ia ser boa para você, sabe? E a sua, para mim, não ia funcionar. Porque cada família ou cada pessoa tem as suas necessidades. Então, assim, eu sabia exatamente o que a nossa família precisava, né? O que a gente queria. Então, cada detalhe dela foi pensado com muito carinho, assim, como para todos os clientes. Mas, assim, é o meu cantinho, né? Então, assim, a minha casa é a minha maior realização enquanto arquiteta, porque eu pude criar pra mim, entendeu? Isso, assim, foi muito legal. Assim, muito. Qual que é o maior sonho que você ainda almeja alcançar sendo arquiteta? Olha, aí nós vamos passar, então, para o seguinte. Cada cliente, igual eu te falei, que procura um arquiteto, ele tem um sonho. Então, cada projeto é um sonho sonhado junto, sabe? Porque pra gente, a gente não tem um cliente menos importante ou mais importante, não. A gente compra aquilo ali. Então, assim, os meus clientes sabem que, às vezes, quando eu tô apresentando um projeto, eu tô mais empolgada do que eles. Que legal. Eu fico muito feliz, eu fico muito animada, sabe? E aí eu falo, gente, mas é como um filho mesmo, sabe? Que a gente... Porque é muita dedicação em cada traço daquele ali. E aí, cada cliente que... Eu, assim, te falo, mas sem... Cada cliente que fez um projeto, desenvolveu um projeto e executou esse projeto, pra mim é um sonho realizado. Sabe? Então, o que eu quero para a vida é conseguir fazer muito mais disso aí, sabe? E, enfim, nesse momento, né, eu pretendo fazer diferença na vida das crianças. Eu acho que todo adulto já foi uma criança e isso ajuda a formar, né, a moldar o caráter, as preferências. Então, se a gente conseguir participar disso ativamente através dos ambientes, através da arquitetura, isso para mim é um sonho. Você realizou o sonho de se tornar uma arquiteta lá em 2009.
E muitas pessoas já realizaram o sonho de serem arquitetos formados ou arquitetas agora no meio de 2024. E muitas pessoas irão realizar esse sonho agora em dezembro. Sim. E em todas as profissões, Natália, e ainda mais tratando de gerações diferentes, e você que está muito à frente dessas pessoas que já saíram e que vão sair neste ano ainda como arquitetos formados, dá para você traçar um paralelo do que você, com a experiência que você tem, enxerga, e até tendo contato com os estagiários e contato com outras pessoas que também têm estagiários dentro dos seus escritórios, dá para notar ali algo que você vê que não é tão positivo assim para o mercado de trabalho. E da mesma forma, você pode notar situações que essa geração de novos arquitetos possuem que você lá atrás não teve, e isso vai ser salutar para eles. Pelo contato que você tem, pelo que você tem de experiência, pelas conversas que você tem com pessoas da área, se existe alguma espécie de dica que você poderia dar para quem está saindo agora da faculdade e adentrando no mercado de trabalho na arquitetura, o que você vê de ruim que você poderia falar, melhore nisso, não vá por esse caminho, pensa nisso. Existe algo parecido com isso para você? Olha, eu acho assim que de uma maneira geral, se tratando de comportamento, independente da minha época ou agora, ou qualquer que seja, a gente... E na verdade, independe de qualquer fase da vida, tá? Mas eu acho que a humildade, ela sabe, assim, tem que a gente nunca pode deixar se perder. Porque a gente fez o curso... Você teve ali todo um embasamento teórico, o dia a dia, as obras. Isso a gente não vê no curso, sabe? Então, assim, acontece muito, e isso é uma luta. Eu acho que, de uma maneira geral, eu posso falar isso pelos meus colegas profissionais. A gente tem, às vezes, algumas dificuldades em relação à execução, porque sempre tem alguém para ver o projeto que não passou por aquilo tudo que você passou com o cliente, que não entendeu a necessidade do cliente, que não entendeu por que você fez aquilo, que vai dar um palpite. Então, isso pode ser alguém da família, isso pode ser alguém da obra, e às vezes o cliente acaba ficando confuso, aí ele às vezes faz, sabe? A pessoa, não, mas aqui, por que você não traz essa porta um pouquinho para cá? Tum. Aí quando você chega lá, mas por que essa porta mudou? Fulano falou. Sim. Então, assim, isso é complicado. Mas, se uma pessoa que está ali trabalhando na obra, qualquer um que seja, sabe, um fornecedor, se ele vem te falar uma coisa, escuta, sabe? Porque a gente sempre tem alguma coisa para aprender. A gente teve um embasamento teórico, mas ele tem a prática. Então, às vezes, ele vai te falar uma coisa ali que vai fazer sentido. Às vezes, não. Aí, tudo bem, você escuta e bola pra frente. Mas tenha a humildade de ouvir, se a pessoa quiser te dar... Sabe? Uma coisa é você pegar o projeto do outro e mexer. Não é isso. Mas se a pessoa quer te dar uma dica, escuta, sabe? Porque às vezes você vai aprender alguma coisa. Exato. Isso aí eu acho que... E assim, em termos já mais da profissão mesmo, eu acredito que hoje, e daqui pra frente sempre, é a tecnologia, né? Porque na minha época a gente já tinha as maquetes e tal, a gente já desenvolvia os projetos no AutoCAD, mas hoje, nossa, hoje a gente tem os projetos todos juntos, sabe? E a gente tem as imagens realistas. Então, assim, eu acho que esse pessoal tem que focar nisso mesmo, né? Aproveitar o que a tecnologia tem para nos oferecer e ajudar, né? Você disse agora há pouco que normalmente você vive o sonho junto com o cliente que te procura e começa ali a arquitetar na cabeça e também nos projetos o que ele quer para sua casa, para o seu estabelecimento. E eu costumo dizer, Natália, que a nossa vida se parece com um livro de páginas positivas e negativas. E em todos os livros que se prezem, tem ali uma capa, um título, uma introdução e incontáveis páginas relatando uma história. Só que antes das páginas tem os capítulos que serão contados através dessas páginas. E na nossa vida, pelo fato da nossa vida parecer como um livro, se a gente parar para pensar em relação a essa questão dos capítulos, os capítulos normalmente são colocados em forma e com o nome de uma pessoa, de um ano muito específico, muito marcante.
E todos nós temos capítulos importantes na nossa vida pessoal e profissional, mas principalmente na nossa vida pessoal. Na vida da Natália Secato, pensando nos capítulos, o que você falaria, com incontáveis páginas, tenho certeza, de 2 capítulos específicos que atendem pelos nomes de Maria Clara e Benício? Olha, é um antes e depois, assim. A maternidade é transformadora. Tem muita gente que... Assim, na verdade, a gente tem 2 extremos hoje, acompanhando toda essa... Não sei se... Né? Igual eu falei, você ainda não tem os filhos, talvez você não esteja nessa imersão. Mas a gente tem os defensores de que a maternidade não é... o pessoal está romantizando demais, não é assim. E tem gente que já faz o contrário. Assim, pra mim, a maternidade... nada no mundo se compara, sabe? Assim, eu sempre quis muito ser mãe, e aí é difícil? Não é fácil, sabe? A gente tem que aprender a abdicar da nossa vontade, muitas vezes, do que a gente gostaria de fazer pelo outro, sabe? Sim. Então, é um amor mais puro mesmo, que sabe? É de doação. Mas é muito gratificante, sabe? Assim, é um amor que não tem igual. Meus filhos são maravilhosos. A vida com eles, assim... Eles são meus companheiros mesmo, sabe? E eu tento ser a melhor mãe que eles, né, possam ter dentro das minhas limitações, né? Não sou perfeita, longe disso. Mas eu me esforço, sabe? Não é assim, eu sou mãe. Não, eu sou mãe, pra mim, é como se fosse uma profissão mesmo, assim. Eu quero dizer no sentido de dedicação, sabe? Não é só viver sendo mãe, não. A gente tem que se esforçar mesmo pra tentar criar... Né? A gente sabe que o mundo de hoje não é fácil, então a gente tem que tentar o máximo possível, enquanto a gente tem essa influência na vida deles, né? Fazer o melhor possível. Então, assim, Maria Clara e Benício são... não tenho o que falar, assim, são meus amores mesmo, assim, né? E mudaram a minha vida, tanto até pelo olhar na minha profissão, né? Sim. Que veio por conta deles, assim. Sou muito grata a Deus pelos meus filhos, assim, não tenho o que falar, assim. O melhor do mundo. E, Natália, como a nossa vida é como se fosse um livro, livros contam histórias positivas e negativas. E a nossa vida é assim, né? Tem momentos bons e momentos ruins. E eu costumo dizer que as nossas semanas são essas páginas, e até mesmo os dias, porque às vezes a segunda vai ser maravilhosa. A terça, então, perfeita. Vem a quarta e é um turbilhão de situações negativas. Com a gente. Exato. E aí vem a quinta, que você acha que não poderia piorar, ela piora. Tem jeito. Vem a sexta, e aí a nossa vida é tão imprevisível que a sexta ela muda tudo. E é melhor do que foi a segunda e terça. São assim os nossos dias aqui na Terra. Verdade. Feito esse pequeno preâmbulo, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Com certeza foi perder minha mãe, né? E aí não passei ainda, não. Tô aí na luta, né? Porque a presença da mãe, o amor de mãe, minha mãe era muito especial, né? Lógico, toda mãe mas assim, pra mim ela era a melhor pessoa, né? Era minha companheira, minha melhor amiga. Então, assim, perder a minha mãe para uma doença, né? Você vê a pessoa sofrer e passar por aquilo, é muito difícil. E aí, assim, eu acho que né, a minha família me ajudou, né? Meus filhos, especialmente, porque se não tivesse, seria muito mais difícil, né? Porque você voltar para casa com toda a dor que você está sentindo pela pessoa que você ama sofrendo. Mas você ter ali 2 crianças inocentes, né? Eles não têm noção de nada. Então, a inocência deles alivia o peso, né? Porque se fosse um adulto brincando, um adulto fazendo, você fala, mas você não tá entendendo o que eu tô passando, isso não é hora de brincadeira. Mas a criança, ela não tem isso. Então, ela vem no seu, sabe? E, assim, eles, né... embora estivessem sofrendo junto também, mas com outro entendimento, né? Eles com certeza me ajudaram muito. Meu esposo me ajudou muito. Meu pai, que ficou aí, né? Sozinho também me ajudou muito. A família, de um modo geral, meus amigos. Eu acho que a presença e a oração é que ajudam a gente a passar por esses momentos difíceis, sabe? Qual que é o nome dela? Alzira. Se ela estivesse hoje do seu lado, agora, o que você falaria pra ela? Tudo que eu falei a vida inteira, assim, que era
né, que ela é meu amor, que eu sou muito grata por tudo que ela fez por mim. Eu sei que ninguém na vida ama a gente como uma mãe ama, sabe? Os meus filhos hoje, eu tenho certeza que eles me amam mais que tudo, né? Eu, o pai e tal, porque são crianças, mas Exato. eles vão crescer, eles vão, né, ter as suas próprias famílias e, enfim. E a mãe da gente, eu acho que ninguém ama como ela, não, sabe? Então, eu sou muito grata, sempre fui, sempre falei isso pra ela, sabe? Eu tenho certeza que não ficou... Ela não foi embora sem saber disso, não. O que esse nome Alzira representa pra você? Quais são as palavras que vêm na sua mente? Muita garra, muita força. Minha mãe parecia uma pessoa, assim, insegura. E, na verdade, ela realmente era, no sentido, assim, ansiosa. Tinha síndrome do pânico, tinha umas coisas a serem tratadas. Mas quando você precisava dela, ela estava ali, entendeu? Então, até o André falava muito isso. Ela parece que vai, mas na hora que precisa, ela fica forte. Então, muito amorosa, sabe? Ela foi uma avó maravilhosa para os meus filhos. Então, assim, muitos adjetivos bons, assim. Agora é o jogo das palavras. Vou citar nomes e você vai defini-los com uma palavra. Ok. Podemos ir? Ih, eu falo muito uma palavra. Consegue? Vamos tentar. Arquitetura. Realização. Vieira Cabral. Infância, gostinho de infância, assim. Colégio Bituruna. Amizades. Univale. Univale. Ai, nossa, tanta coisa dessa época. Eu acho que a Univale é um processo, né? Porque é o processo de criação do seu sonho, da sua profissão. Sim. Então, Deus. tudo. Vida. A vida é um presente, uma bênção. Maria Clara. Meu presente número 1. O Benício. É meu presente número 2. Natália Secato. Com uma palavra? Ixi, aí eu não vou conseguir, não. Olha, não sei. Dá uma palavra pra me definir, eu acho que eu não consigo, não. Tenta. Talvez... Não sei, não consigo. Agora eu vou te perguntar. E pode ficar tranquilo que é a parte mais leve, tá? Ai, meu Deus. É o jogo do superestimado e o subestimado. Ok. O superestimado, a gente não costuma falar muito essa palavra, né? A gente substitui ela por uma frase. Não é isso tudo. E o subestimado é justamente aquilo que é ao contrário do superestimado. Ok. Que Que é ninguém aquilo dá que bola, você mas... gosta muito, você dá muito valor, mas você vê que pelo menos as pessoas que estão ao seu Ninguém dá. redor não dão a mínima. Ok. Podemos ir? Vamos. Esse é o quadro mais polêmico aqui. Ai, meu Deus. Muitas pessoas já pediram para apagar. Ai, apaga essa parte. Vai dar B.O. Então pense muito bem antes de falar. Tá. Podemos ir? Podemos. Me fale uma comida superestimada na sua visão. Ai, essa eu já vou arrancar. Aí. Sushi. Japonês. Você chega a gostar e acha que não é isso tudo? Não, é porque eu não Não gosto gosta dos mesmo. frutos do mar em geral. Se eu falo os frutos do mar, todo mundo já... Como assim? Você tem alergia, né? Aí às vezes fala, eu tenho. Eu tenho. É melhor do que falar, eu não gosto. Exato. Me fala uma bebida, pode ser alcoólica ou não. Superestimada na sua visão. Superestimada. Ai, Não fala cerveja, chope. não. Cerveja. Nossa. Não desce de Nós jeito vamos nenhum. brigar? Não, que isso. Não desce. Não desce assim, mas de jeito nenhum. Me fale uma banda, é essa aqui que Nossa. pega. Uma banda, cantor ou cantora superestimada ou superestimada, independentemente do gênero. Não pode ser só o gênero? Não pode ser só... Tenta falar o cantor ou a cantora. Se você não conseguir ou tiver medo, você fala o gênero. Assim, né? Deixa eu pensar. Ai, gente. Eu... Posso falar geral, assim, sem citar nomes? Fique à vontade. Eu acho que esses, todos cantores muito apelativos. Eu acho que passou do limite há muito tempo já. E você fala de qual gênero específico ou de vários? Normalmente... Não,
de vários, pra falar a verdade. Porque, assim, eu ia até citar, né, o funk, mas não é não. Tem no pop, tem no... Eu acho que é também. O comportamento, entendeu? Sim. Tá apelativo demais. Às vezes existe ali uma objetificação do corpo feminino. Exatamente. De relativizar vícios, né, como a bebida, exatamente. Eu acho do que gasto excessivo com dinheiro. É uma oportunidade que esses artistas tinham de, como são muito visados, de justamente, e aí tá fazendo o oposto, tá fazendo um desserviço pra gente, entendeu? Agora é ao contrário. Me fala uma bebida subestimada na sua visão. Água. Me fala uma comida subestimada. Você pedia pra dona Alzira fazer no final de semana... E você via que muita gente não gostava ou não queria comer, mas... Não queria nem ligar, né? Na verdade, sim. Fala a verdade, da dona Alzira era doce. Então, assim... cozinhar meio salgada não era boa, não. Eu gostava, não. Mas era doce. Lá em casa, o salgado era com meu pai. Mas vamos lá. Uma coisa que eu gosto muito... Pão com ovo. Maravilhoso. Proteína e carboidrato. Não tem que é coisa mais saudável que isso. Ainda estamos saudáveis, ainda tá ótimo. Uma banda, cantor ou cantora subestimada ou subestimada na sua visão. Nossa. Que ninguém liga e eu gosto. Deixa eu ver. Poxa, eu Quando você não fala sei. com os amigos que tá ouvindo, as meninas falam, nossa, você escuta isso? Você fala, escuto e não tem problema nenhum. É que, na verdade, eu sou muito eclética. Então, Legal. eu escuto isso de muitas pessoas que gostam dos gêneros diferentes, entendeu? Então, assim, realmente isso aí eu acho difícil, porque eu gosto de muita coisa. Muita coisa. E aí, eu sempre escuto isso de alguém. Não, mas você tá escutando isso? Ah, gosto. O que tem? Então, eu vou do rock, passo pelo sertanejo, eu vou na MPB, Legal. e aí de repente eu tô no pagode. Mas aqui, eu vou ser sincera, eu não gosto tanto do samba, e isso gera um... Desconforto. Samba? Você não gosta do samba? Mas é porque é alguma coisa na minha memória afetiva, sabe? Eu escuto um samba... Tem músicas e músicas, eu acho que a gente também não pode generalizar. Mas ela me traz um sentimento de tristeza, eu não sei explicar. É alguma coisa lá de quando eu era pequena. Então, assim, normalmente quando eu falo que... não, samba não é isso tudo, não. Aí a galera cai em cima. Defina essa conversa com uma palavra. Olha, eu acho que foi... um resgate. Né? Primeiro, assim, eu costumo falar que uma das poucas qualidades da vida que eu tenho é a minha memória. E nesses mais de 1030 episódios que eu já gravei, acho que foi a primeira vez que uma pessoa citou nessa indagação como resposta a palavra resgate. Mas não foi? Se você tá falando... A gente veio desde Vieira Cabral até agora. Então foi um resgate e foi muito legal. Porque a gente acaba que, eu acho que com a correria, né, do dia a dia, às vezes a gente não para pensar na nossa história, né? E aí, nossa, tanta coisa aconteceu. Tanta coisa, né? Igual desde o nascimento dos meninos, aí... Eu já tinha um escritório perto de casa, de onde eu morava, porque eu falei, não, quando eu tiver um filho, eu quero trabalhar perto, porque aí eu vou ficar pertinho, eu vou e volto. Aí a criança entrou pra escola, aí já não fazia sentido, porque aí eu tinha que levar a criança na escola e tal. Não, então vamos fechar esse escritório, vamos abrir em outro lugar. Aí veio pandemia, com a abertura do escritório, o outro menino tinha acabado de nascer, e aí você vê tanta coisa, né? E aí a gente tá onde tá agora, assim. Então, tudo faz parte, tá tudo dentro dos planos de Deus, e é isso. Tô feliz de estar aqui. E foi uma oportunidade incrível de eternizar, né, toda a sua história de enredo de vida, não só como profissional, como arquiteta, né, especializada no ramo da arquitetura infantil, mas principalmente da Natália, filha da Alzira, mãe, esposa e que abrilhantou mais um episódio aqui do Resenha Cast. Muito obrigado, foi uma honra, sucesso e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada a você, eu que agradeço, foi um prazer. Tamo junto, Natália. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até uma próxima.